Mas afinal, o que é capital? Capital é tudo aquilo que é necessário para se produzir, além da capacidade técnica e da força de trabalho, terra para plantar comida e instalar fábricas, máquinas e tecnologias de produção, recursos naturais, matéria-prima e energia. E o dinheiro, ou o capital financeiro, que compra terras, máquinas, recursos, capacidade técnica e força de trabalho. O capitalismo é uma ideologia, uma forma de conceber a realidade. Ele coloca o capital como centro das relações. O lucro está acima do ser humano e do trabalho. Diferente do humanismo, do socialismo, comunismo, anarquismo, é um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção e na exploração do trabalho. Quem é dono das terras, fábricas e empresas tem liberdade para lucrar com isso. Quem não é, vende suas horas de vida, aluga sua força de trabalho em troca de um salário. Nesse sistema, o lucro é privado, a riqueza se concentra na mão de poucos. O trabalhador é quem produz tudo, mas só recebe o suficiente para continuar vivo e produzindo. O consumo dos trabalhadores é o que move a economia. Todas as necessidades humanas são canalizadas para o consumo. Somos incentivados a consumir cada vez mais. A publicidade transforma desejos em necessidades. O crédito facilita nosso endividamento. Os juros sequestram nossa renda e assim giramos a roda da economia. O trabalhador é o motor dessa máquina, mas quem dirige são os donos do capital. No capitalismo, tudo vira mercadoria. A regra é produzir e vender cada vez mais. A exploração e o lucro crescem sem limites, mas os recursos do planeta são limitados. O mercado invade todas as áreas da vida. O que era parte vira o todo das relações sociais. A lógica da grana influencia o que sentimos, o que pensamos, afeta a nossa saúde, educação e cultura. Nossa forma de viver e se relacionar entre si é condicionada pelo capital. Tudo está à venda: terra, água, tempo, corpo e ideias. Mas só tem acesso quem pode pagar por isso. Qualquer outra forma de viver nesse sistema está ameaçada. Ele se retroalimenta da nossa miséria e não conseguimos sair desse ciclo. Parece que não há alternativa. O dinheiro é a principal mercadoria. Deixou de ser ferramenta de troca e virou forma de renda. Na Bolsa de Valores, fundos e títulos fazem dinheiro se valorizar sozinho, sem que nada precise ser produzido além do lucro. Isso provoca a concentração de renda para poucos e a miséria para a maioria. Viver nesse sistema depende de ter dinheiro. É o nosso passe para a liberdade, nosso ticket da alegria, o faz-me rir. Sem ele não existe opção. Não comemos, não temos onde morar, não podemos sonhar. O dinheiro virou condição de existência no planeta. Com o neoliberalismo, isso piorou ainda mais. A economia deixou de girar em torno da produção e agora ela é dominada pela especulação e pelos juros. A Bolsa de Valores e os títulos da dívida pública concentram a renda, transferem a riqueza do trabalho para os investidores. O preço das ações não representa o valor real de uma empresa, ela representa a expectativa do lucro no futuro. Quem empresta quer receber com juros e correção monetária, não é caridade, é ganância e usura. Aqui no Brasil, o gasto total do governo em um ano podemos arredondar em 4 trilhões. Um pouco mais da metade disso é gasto com serviços e pessoal, previdência, assistência, saúde, educação, justiça. 1 trilhão é amortização e rolagem da dívida, é a devolução do dinheiro que foi emprestado. O outro trilhão é só juros. Para vocês terem uma ideia, saúde e educação somados dá uns 300 bilhões. É 1/3 do que o Estado gasta com juros. Gasta-se mais com juros do que com a previdência. É o que eu chamo de bolsa banqueiro. Estado e empresas tomam crédito para produzir mais riqueza. Os trabalhadores tomam crédito para consumir sua riqueza. Os bancos e credores não produzem riqueza, mas acabam ficando com boa parte dela. A especulação é um jogo de expectativa, fraudes e manipulação. A declaração de um bilionário pode influenciar o preço de uma ação na Bolsa de Valores.
Esse capital fictício é uma bomba relógio. Quando a bolha estoura, os bancos quebram e a crise afeta todo mundo. Nessa hora, o Estado imprime dinheiro para salvar os bancos. O sistema é frágil como um castelo de cartas. As crises são cíclicas e quem paga é o trabalhador. Nós temos que sobreviver nesse absurdo. As bolsas de valores surgiram entre os séculos XV e XVI com o crescimento do comércio. Mercadores e banqueiros se reuniam para negociar e fechar contratos. O termo bolsa surgiu em 1487, na Bélgica, por causa do brasão de uma família rica. Depois vieram Antuérpia, Amsterdã, Lyon, Londres e Paris. Cada centro comercial passou a ter a sua bolsa. A maioria delas são privadas, e o Estado certifica e garante a sua prática. No começo, a bolsa negociava mercadorias e empréstimos. No século XVII, começou a negociar ações de empresas coloniais e títulos públicos. Escravo, basicamente. O foco do capitalismo nunca foi a promoção do bem-estar da população. Tudo gira em torno da exploração e da especulação financeira. Um exemplo emblemático foi em 1929, durante a crise global, Getúlio Vargas precisou queimar toneladas de café. Isso segurou o preço do café na Bolsa de Valores, evitando o prejuízo dos produtores. No capitalismo, mesmo com gente passando fome, faz sentido jogar comida fora. Nessa ideologia, as coisas não precisam fazer sentido, só precisam fazer dinheiro. A fome tem limite, a gente come e se satisfaz, mas o capital nunca está satisfeito. Essa é uma das grandes contradições do sistema. E a lógica da financiarização só piora. No capitalismo, a burguesia lucra com especulação. Dinheiro fácil sem produzir nada. O trabalhador só participa como consumidor, gasta fácil tudo o que ganha com dificuldade. Toda a riqueza que produzimos é acumulada no mercado financeiro. No mercantilismo, o ciclo econômico começava com a produção. A produção era para consumo e o excedente era vendido. O dinheiro só era um meio de troca para comprar outros produtos diferentes que se precisava. No capitalismo, o ciclo começa pelo dinheiro. A produção é só um meio para a multiplicação do capital. Quem tem capital explora quem não tem para trabalhar por eles. O capitalismo não inventou o mercado. Fazemos trocas há milênios. Em apenas 400 anos, o capitalismo mudou completamente essa forma de se relacionar com o mundo. Se tornou uma filosofia de vida, uma religião e um dogma. O Deus mercado exige sacrifício de suor e sangue de quem trabalha e dá graças a quem explora. Primeiro, o capitalismo comercial era baseado no modo de produção escravista. Cresceu com as grandes navegações, invadindo, dominando e explorando. Depois, o capitalismo industrial cercou as terras e o trabalho e cresceu com a produção em massa das fábricas e da exploração do trabalho assalariado. Hoje, vivemos o capitalismo financeiro, onde o dinheiro se multiplica como especulação. A gente aqui é só uma peça descartável. O capitalismo privatiza todas as formas de produção de valor. Isso divide a sociedade em duas classes. Quem tem poder econômico e político e quem só tem a força de trabalho. Mesmo o pequeno empresário que rala para manter seu negócio é um trabalhador. Ter um MEI e algumas ações não te torna um burguês. A pejotização é uma estratégia das empresas para economizar com a mão de obra. Driblam a lei e exploram cada vez mais o trabalhador. Muita gente que busca autonomia acaba sem direitos. Assumem riscos sem fazer conta e no fim saem perdendo. A exploração do trabalho não é questão de ser bom ou ruim. O lucro é a diferença entre o custo de produção e o valor de troca de um produto ou serviço. Essa diferença é apropriada pelo dono do meio de produção. Até o patrão mais gente boa precisa extrair valor do trabalho dos outros. Senão quebra, é assim que funciona. Quem trabalha para manter o próprio negócio confunde seu salário com o lucro. Muitas vezes está saindo no prejuízo. Nas grandes empresas, quem manda são os CEOs. São empregados, mas ganham até 200 vezes mais do que a galera que está no chão de fábrica. Atendem os interesses de quem está com a mão na grana
decidem sobre a vida de quem está com a mão na massa. As decisões visam lucro, não geração de emprego e qualidade de vida. Os acionistas raramente pisam na empresa, muito menos nas fábricas. Dizem que arriscam seu dinheiro e assim merecem o retorno do lucro. Se tudo der errado, viram sócios de outro negócio e, na pior das hipóteses, viram trabalhadores como nós. O trabalhador arrisca a vida todo dia no emprego, além de desgaste físico e mental. Se der errado, passa fome. Quem é que corre mais risco? Os trabalhadores disputam vagas entre si. Quanto mais desemprego, menor valor tem o nosso trabalho. Nas crises, as grandes empresas viram monopólios, compram os menores ou sabotam os concorrentes com práticas ilegais. Fazem lobby, influenciam as leis e impedem a entrada de novos competidores. Quem sobrevive às crises são os mais fortes e o Estado sempre protege as grandes empresas. Tem países que até entram em guerras por elas se for necessário. A ideia de livre mercado é uma ilusão. Livre para quem? Só para quem tem capital. Liberdade para quê? Só para poder explorar quem não tem. A corrupção é parte da lógica do capitalismo. Sem ela, o sistema não gira, ele trava. É regra, não é exceção. Culpam o Estado, mas a corrupção sempre é privada. No capitalismo, vivemos uma tensão constante. De um lado, a classe trabalhadora luta por melhores condições. Do outro, quem manda na política e na economia definem as regras. Sonhamos com ascensão social, mas o jogo é feito para a gente perder. Enquanto isso, o FMI pressiona países pobres a privatizar tudo e sabotar as nossas economias. Multinacionais exploram nossos recursos e mão de obra barata, sugam todas as nossas riquezas e não dão nada em troca. Marx mostrou como o capitalismo atua na reprodução do capital. Terra, trabalho e capital são fundamentais para a reprodução da vida. No capitalismo, os meios de produção estão na mão da burguesia. Os trabalhadores só têm a força de trabalho para vender. Trocamos horas de vida por salário. Só que a troca é desigual. O trabalhador produz mais do que recebe. Essa diferença é o que o patrão chama de lucro, Marx chama de mais-valia. É assim que acontece a exploração. Poucos lucram com o trabalho não pago da maioria. Isso mantém o ciclo. O de cima sobe e o de baixo desce. Para entender melhor, pensa no artesão. Antes, dominava a produção do início ao fim. Tinha as ferramentas, controlava seu tempo, colocava sua identidade na obra. Com o avanço do capitalismo, isso mudou. O trabalho foi fragmentado, o conhecimento foi privatizado, o artesão e o camponês viraram operários. Passaram apenas a repetir tarefas, o trabalhador não se reconhece no que faz. Com a Revolução Industrial, muita coisa avançou, mas também muitos problemas surgiram. A terra, que é fundamental para a vida, foi um bem comum e hoje é propriedade e mercadoria. A autonomia e o modo de vida de muitas populações que dependiam da terra para viver simplesmente foi extinto. O capital avançou sobre territórios de povos tradicionais, indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas. O processo foi violento, continua sendo injusto e destrutivo. A luta pela terra virou luta por direitos e pela vida. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Convido vocês para assistir aos próximos episódios dessa série, onde a gente vai continuar falando de história, economia, cultura, arte e política, com aquele olhar afiado que só quem está na lida tem. Se curtiu esse episódio, deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou e se quer saber mais sobre algum outro assunto que falamos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo. Ajude a fortalecer essa ideia, porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.